Bem-vindos ao Unibis Cultural. É proibido fumar ou entrar com alimentos e bebidas no teatro. Também é importante que o celular fique no modo silencioso. Não é permitido filmagens ou transmissões sem prévia autorização da produção. E para que todos possam se divertir, contamos com lugares reservados para pessoas com deficiência. Nosso teatro atende todos os requisitos de segurança, com luzes de emergência sempre acesa, indicando as rotas de fuga e portas corta-fogo nos dois lados do palco. Em caso de incêndio, nossas saídas de emergência estarão sempre desobstruídas, como nossos sensores de fumaça operando por todo o equipamento. Nosso alarme de incêndio será acionado ao sinal de perigo. Contamos com hidrantes em todas as saídas, camarins e ao lado do palco, assim como extintores e uma brigada de incêndio preparada para qualquer situação de perigo. Agora que a segurança está garantida, desejamos um excelente evento. Unibis Cultural, potencializador da autonomia via cultura e empreendedorismo. Num mundo repleto de motivações, você tem clareza do que te inspira? No meu caso, o começo e o fim de todas as motivações são as pessoas. Meu propósito? Tornar a autonomia uma realidade e fazer de cada pessoa o maior protagonista de sua própria existência. Eu espero muito que as pessoas conheçam a Unibis, porque não vão se arrepender. Que eles realmente fazem você se impulsionar para aquilo que você quer. Quem conseguir vir aqui não quer sair, eu tenho certeza disso. Não esquece de mim, porque aqui eu fico feliz quando venho. Essa felicidade se completa quando recordo minhas raízes, às quais me refiro como Tzedakah, um princípio judaico de generosidade, que resume um dos meus maiores sonhos, a justiça social. Para fazer deste sonho uma realidade, me estabeleci em 3 diferentes frentes, que juntas priorizam o compromisso com o ser humano, o respeito, a credibilidade, a transparência e a ética nas ações. Acabei conhecendo parceiros que partilharam da mesma paixão pela área social e, quando notei, já estávamos trabalhando em programas que geram oportunidades de um futuro mais digno e inclusivo para todos. A Unibis está me ensinando a desenvolver partes que eu achava que já estava desenvolvida. Mas não, aqui me fez acordar para uma realidade totalmente diferente, sair da minha zona de conforto. Aqui quando eu entro, sei que há pessoas que vão cuidar de mim e também estou disposta a cuidar delas. O trabalho social foi crescendo, os laços entre as pessoas se estreitando, ajudas e doações vinham de todos os lados. Percebi então que era o momento de somar esforços para, primeiro, distribuir a quem mais precisava, mas também otimizar todos os recursos recebidos e incentivar a reutilização. E assim nasceu o Unibis Bazar. Quando lá pelos meus 50 e poucos anos, despertou em mim a importância da união entre empatia e sustentabilidade na vida de todas as pessoas. Um varejo social que acredita no poder de fazer o bem, que gera fundos, autonomia e esperança a quem é minha razão de ser, os assistidos. Mas além dos programas sociais e de sua sustentabilidade a partir do bazar, houve um momento em que meu lado artístico decidiu florescer junto com a ampliação dos meus horizontes de futuro. Então, desde 2015, tenho aprendido que o acesso à cultura, em suas diferentes linguagens artísticas, também é uma forma de gerar desenvolvimento social. E o palco deste aprendizado enriquecedor é a Unibis Cultural. Meu espaço que, além de fomentar eventos, encontros, debates e reflexões, convida cada indivíduo à cena. Lá, todos são protagonistas do diálogo inovador e do empreendedorismo criativo. E o mais incrível é pensar que toda essa trajetória começou de um jeito simples, mas muito legítimo: expandir, difundir e alcançar a autonomia.
Lembra-se de quando eu disse que o começo e o fim de todas as minhas motivações são as pessoas? A melhor evidência disso é que há mais de 100 anos, todo este meu ecossistema, unido às ações diárias daqueles que também promovem a autonomia, impactam milhares de outras pessoas todos os anos. Aqui a gente tem paz, Solidariedade. Felicidade. Sem nem pensar. Vamos juntos transformar o meu em nosso propósito. Há uma história que se tece através do tempo. Uma narrativa que ecoa além das fronteiras do esquecimento. É a história de um povo marcado pela sombra de um passado que jamais será apagado. No palco tumultuado do mundo, vemos os resquícios de um veneno antigo. O antissemitismo, esse mal enraizado, ressurge erguendo suas cabeças venenosas. Uma ameaça não só ao povo judeu, mas à própria humanidade. Mas onde reside a esperança nesse turbilhão sombrio? Ela se esconde nas páginas da história, nos corredores deste memorial. Aqui, a educação torna-se uma lanterna na escuridão. Diariamente, jovens de todas as origens atravessam essas portas, ávidos por conhecimento, sedentos por compreensão. Pois só através do conhecimento podemos enfrentar o ódio e construir um mundo melhor. E aqui, nesse lugar, onde as memórias se encontram entrelaçadas, testemunhamos um ato de ressurgimento. Sobreviventes, cujas vozes ecoam além do tempo, unem-se para reescrever uma história que quase foi apagada. No coração deste memorial, entre os escombros da tragédia, encontramos a luz da resiliência. Pois enquanto houver aqueles que se levantam para contar a verdade, a memória viverá e a esperança permanecerá eterna. Boa noite a todos. Meu nome é Grace, eu sou diretora voluntária aqui da Unibis Cultural. Em nome da instituição, queria agradecer a presença de todos, agradecer o Sr. Joseph, agradecer a Sarita e contar só rapidinho para vocês como esse evento se desenrolou e como é a força dessa corrente judaica em que um pega na mão do outro e as coisas acabaram acontecendo. Então, eu estava outro dia no Instagram, né, naquele feed infinito, e aí uma pessoa postou sobre o seriado, estava procurando o que assistir, não sabia nem do que se tratava direito, sabia que era mais um seriado do Holocausto, eu falei, vamos lá. Comecei a assistir e, no final da série, eu, puxa, que forte, mas eu não tinha a menor ideia que se tratava de uma história verídica. E aí eu pensei para mim, poxa, que história forte, mas acho que eles forçaram a barra um pouquinho, com a chance disso realmente acontecer. E aí, no final da série, eu fui entender que realmente era a história da família Kurk, que isso realmente tinha acontecido. E eu caí na cadeira, fiquei muito, muito, muito impactada, muito impressionada. E fiz meu post. Eu trabalho com artes plásticas e minha intenção, assim, quando eu posto coisas judaicas e do Holocausto, é para tentar ter algum alcance dentro desse meio que é, às vezes, um pouco enviesado. Mas acabou chegando na Sarita,
que me chamou e falou: Grace, eu conheço o Sr. José. Eu falei: não acredito que você tem acesso realmente a ele, e vamos trazer para a Unibis Cultural. Conversei com a Elaine, que é a superintendente aqui da Unibis Cultural. Ela falou: não vamos trazer só o Sr. José, vamos trazer a série. E aí fizemos contato com a Juliana Canas, que é outra voluntária nossa, conseguiu, junto à Disney Plus, fazer essa exibição gratuita. E hoje estamos aqui para contar essa história real ao vivo. Então, é isso. Boa noite, Sá, com você. Alô? Boa noite a todos, bem-vindos nessa noite tão especial. Como a Grace falou, obrigada, Grace, obrigada a todos aqui da Unibis Cultural por essa oportunidade, viabilizar esse projeto da gente. Laura, aqui presente, que não mediu esforços para isso, a Elaine, tanta gente boa por trás, a equipe do Memorial do Holocausto. Eu queria chamar, antes de mais nada, o Joseph aqui para sentar com a gente. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui com o Joseph, ele é parte integrante do Memorial do Holocausto, que tem um time de heróis, assim como o Joseph, que, com muita boa vontade e força de vontade, não medem esforços para vir conversar com os nossos estudantes do ensino médio, das ETECs, dos SENACs, dos universitários, familiares de sobreviventes do Holocausto, interessados em geral, que diariamente vêm na nossa instituição, lá no Bom Retiro, na Rua da Graça, para aprender. E aprender, na nossa meta do Memorial do Holocausto, é aprender a cultura da paz. É aprender que a gente conserva a memória, não porque a gente quer ficar sofrendo e chorando, como a gente chorou na série, né? Acredito que muita gente chorou nessa série, mas assim, não é só o choro da tristeza, mas é o fortalecimento da nossa identidade judaica que nos possibilita combater sem arma e com muito amor, muita empatia, por meio da educação, por meio da fala, da comunicação, dessa boa comunicação não agressiva, que a gente constata diariamente, desde que a guerra acabou, desde que a Segunda Guerra acabou, até os dias atuais, com a situação do que está acontecendo lá em Israel, a gente sempre pode observar que nós utilizamos a educação e a comunicação não agressiva, não violenta. Eu vou deixar espaço para o Joseph, que é com ele que a gente veio falar, né, Joseph? E eu queria que você, então, abrisse a sua fala, contando para a gente por que você veio aqui. Obrigado por virem. E essa história já vem de longa data, que tudo isso aconteceu há mais de 80 anos atrás. 80. Então, é uma história de uma família na Polônia que conseguiu, dentro da confusão armada na época pelo Holocausto, a guerra de 39 até 45, 1945, na Polônia, problema de Holocausto, Auschwitz e tudo aquilo que aconteceu,
que ninguém, até hoje, principalmente, dos 50 milhões de pessoas que morreram, dos quais 6 milhões eram judeus, e os outros também, os que morreram, nem souberam porque morreram, e nem a família desses 50 milhões de pessoas souberam também porque morreram. E o filme foi feito, eu fui no ano passado em Washington, no Museu do Holocausto, foi o lançamento do filme, que é um seriado de 8 episódios, contando 1938, 9, nós saindo da Polônia, porque os poloneses, na época de 38, 39, dedavam os judeus para os alemães. Então, todos da Polônia que puderam sair, como nossa família toda, saiu e fomos se escondendo, em 1939, 40 até 45, em todos os lugares. Meu pai, 4 irmãos, os pais, pai e a mãe, e uma filha, e eu que nasci em 41, em campos de trabalhos forçados na Sibéria, que meu pai, na época de ele estava escondido, ou se escondendo com minha mãe, ele foi preso e foi levado durante meses para o campos de concentração da Sibéria, campos de trabalhos forçados da Sibéria. E eu, em 41, consegui, com sorte, nascer, sobreviver e passar 4, 5 anos, 41, 2, 3, 4, 5, tentando sobreviver com meu pai, minha mãe, todos os irmãos do meu pai, os pais, a família toda a Kurk, cada um num canto, sem ninguém saber onde o outro estava. E em 45, quando terminou a guerra, pela Cruz Vermelha, conseguimos se encontrar na Itália, onde todos iam para dizer: estou vivo, tem mais alguém da minha família ou amigo vivo? E assim passamos um tempo na Itália, perdão. Aí. Junta aqui. Passamos na Itália um tempinho, até todos aparecerem, todos estarem vivos, conscientes, e com um dos irmãos do meu pai, que se escondeu na França, ele conseguiu que o embaixador Sousa Dantas a fazer com que ele nos pusesse no navio, os que sobrevivessem, conseguiu colocar no navio, que estaria voltando com os sobreviventes, refugiados para o Brasil. Na época, nós poloneses, ninguém nem conhecia o Brasil. Naquela época, conheciam talvez Rio de Janeiro, que Rio de Janeiro era famoso pela beleza e etc. E conseguimos, então, em 46, se juntar, depois de todo dia sem saber que a família Kurk ia morrer em parte ou em toda, conseguimos todos sobreviverem e irmos direto da Itália para o Brasil, sem passar de volta na Polônia, onde nós tínhamos casa ou negócios, o avô, né? Ninguém quis saber de recuperar e nem de fazer nada que pudesse lembrar o passado, e sim começar uma vida nova com possibilidades de esquecer tudo o que aconteceu durante 6, 7 anos, para uma família sobreviver, e conseguiu. E graças a essa sobrevivência, ela ficou no Brasil muito tempo. Os irmãos, cada irmão, depois de 5, 10 anos, mudou para os Estados Unidos, França, Austrália, Israel, que foi fundada em 48. Eu morei escondido não no Israel, na Palestina, Tel Aviv, morei 2, 3 anos com minha mãe. Conseguimos nos esconder, ser uma parte da família que se escondeu no lugar que ia depois se formar, que era Israel, e temos boas lembranças, não só de lá, como quando nós viemos no Brasil, e nós, minha família, ninguém quis sair do Brasil, e nos acostumamos, e vivemos,
e ficamos felizes, como, vamos chamar, dentro de princípios judaicos, que seria paz e família, e conseguir se entender dentro de países, gente de países que são diferentes dos outros, e que o nosso objetivo é se entender, compreender, acatar e conseguir deixar o próximo feliz, para ele poder ser feliz e a vida fazer sentido. Então, dentro da educação judaica que nós tivemos agora um desenvolvimento mundial com tudo aquilo que aconteceu também com os judeus, com católicos, com outras religiões, e o mundo todo hoje está conectado, e acreditamos que daqui para frente, os próximos 1 ano, 6 meses, 1, 2, 5 anos, através de livros, filmes, escritores que estão escrevendo bastante sobre judaísmo, sobre antissemitismo, o que aconteceu sem sentido na Alemanha, e não tivemos, ninguém teve condição de evitar, nem os países, e hoje, depois de 80 anos, sinto que o Brasil, Estados Unidos, Europa e muitos países estão fazendo um trabalho, juntamente com todas as entidades, e até, né, empresários como é que chama? Idealizadores dos Estados Unidos, no Brasil, como Claudio Rotenberg, como Jacques Terpes, como Daniel Piawski. Líderes comunitários. Isso está acontecendo, acho, nos Estados Unidos, Brasil, Europa e muitos países do mundo, e vão se unir nessas ideias, nesses objetivos, porque o que nós estamos esperando há 80 anos, praticamente, o que estamos esperando 80 anos, pertinho, o que estamos esperando 80 anos, basicamente, não só os judeus, mas como toda a humanidade, todos os países, quase 200 países, para que exista intercâmbio, exista entendimento, exista amor pelas pessoas, existe amor pela vida, pela alma, pelo espírito, pelo tudo aquilo que é a essência do ser humano, e que todos os países devem considerar e colocar isso como primeira parte da essência de uma vida, de relacionamento e de um futuro para a família, país e para o mundo todo. Então, fiz um resuminho um pouco exagerado, talvez, falando mais do que eu devia, mas uma coisa ligava a outra, e então aproveitei e já passei os dados recentes para frente, que o mundo todo, acredito que vai participar dessa caminhada nos próximos dias, meses e anos, para mudar o mundo todo e todos conseguirmos definitivamente sermos felizes. Joseph, não é à toa que a gente fez esse evento. Ele está conectado com o dia 27 de janeiro, que foi decretado como Dia Internacional da Memória das Vítimas do Holocausto, porque também coincide com a liberação de Auschwitz, o campo de concentração mais conhecido e mais falado. Não que não tiveram outros e outras formas, infelizmente, de matar. A gente vê pela história do Joseph que existiram outros caminhos e outros meios de se salvar desse episódio, né, terrível que aconteceu com a humanidade. Então, Joseph, só para continuar um pouquinho, né, no que você estava falando, você falou que a sua família preferia não falar desse assunto? Eu acho que perdão. Eu acho que a nossa história teve o lado sorte, que nós tivemos sorte, mas teve o outro lado, que ficou na família inteira, que foi o que aconteceu durante 7 anos
uma família toda que largou um país que vivia no país, largou o país inteiro, a família foi embora e saíram porque, se não saíssem e não tentassem se esconder, fazer tudo que podia e não podia, o que fizeram para sobreviver, e a guerra acontecendo exatamente naquele período, 38, 39, e os alemães matando, como falei antes, 50 milhões de pessoas. 50 milhões, é mais que o Brasil todo tinha naquela época, 50 milhões de pessoas, dos quais 6 milhões de judeus, que nós, por sorte, conseguimos, através do filme mostra, o livro mostra até em detalhes, o que todos conseguimos fazer, se unir e, separados, sobreviver e nos encontrarmos em final da guerra para escolher um país que ninguém conhecia. Mas por que o silêncio, Joseph? Por que você acha que eles não contavam a história? Não repetiam essa história para vocês quando em família? Não entendi, desculpa. Por que o silêncio? Por que eles não contavam? Porque eu acho que como sofreram muito, muito, muito durante os 5, 6, 7 anos, muito. Meu pai, minha mãe, nunca ninguém conversou sobre o que tinha acontecido e como eles fizeram para a família toda, irmãos, irmãs, pais e etc. Depois, amigos e etc., como fizeram para conseguir sobreviver. Eu acho que não foi uma sorte, como diz sorte, que somos os que sobreviveram, mas o sofrimento, até quando eles morreram, até meu pai depois, e meus tios e a família toda, nunca ninguém conversou comigo os episódios, os timings de relacionamento que eles tiveram com outras pessoas e não com a família, porque não ficaram juntos os irmãos, nem com os pais, nem com ninguém. Então, eu acho que esses 7 anos de sofrimento, para sobreviver, marcou muito a família toda. E ninguém nunca conversou. E a minha sobrinha, socióloga, papá, dos Estados Unidos, ela conseguiu se interessar pelo assunto, porque ninguém falava, nem nos Estados Unidos, nem em outros lugares, e nem no Brasil, e ela conseguiu falar individualmente, na hora certa, com todo mundo. Com 15 anos de idade, não é? Ela começou com 15 anos de idade. 17, 20. O tempo que ela começou a ter noção do que aconteceu conversando com um ou com o outro. E aí, o que ela fez? Ela conseguiu passar isso por um livro, com todos os detalhes de cada um, onde cada um sobreviveu, na sua cidadezinha, nas ruas, nos acontecimentos, nas pessoas, nos eventos que faziam, para poder mostrar que eram ou não judeus, que eram possíveis sobreviventes ou não, para poder, dentro de uma estratégia da família Kurk, sobreviver. E conseguiram, com tudo isso, por incrível que pareça, não morreu nenhum, não aconteceu nada, nenhuma doença com ninguém, e todos sobreviveram, e todos voltaram em 1946. Voltaram, não. Todos resolveram se juntar na Itália, onde todos perceberam que estavam vivos, e todos foram para o Brasil, começaram a vida da estaca 000, não conheciam ninguém no Brasil, não foi fácil até. Não foi nem fácil, perdão, eu não estou acostumado a falar com o microfone. Não foi fácil entrar no Brasil também, foi um pouco depois umas complicações, mas entraram todos, começamos a morar no Rio de Janeiro, depois mudamos para São Paulo, depois de 5, 6 anos, e, infelizmente, meu pai, que era o líder, morreu em 1947, 7 anos depois, com 47 anos, eu tinha 14, e começamos, uma vida nova com minha família,
minha mãe, meu irmão, e todos os outros também começaram vidas, e os que decidiram mudar do Brasil foram porque tinham outros amigos e até outros parentes longe, nos Estados Unidos, na França, na Austrália e Israel, etc., etc. Conta um pouco da Fefe, a sua prima, a Felícia. A Felícia. Infelizmente, a Felícia, com anos e anos, 30 anos morando na França, casou com um francês, ela era mais velha, ela 2 anos mais velha que eu, nasceu em 39, então ela ficou de 39 a 45 sobrevivendo lá na Polônia, cada um num canto, cada um no subterfúgio, num teto, no subsolo, cada um conseguiu, etc., etc., do seu jeito de sobreviver, e ela foi médica, ela conseguiu ter uma vida maravilhosa no Brasil, como todos os outros primos, e eu, e a família, e etc. E depois, quando conseguimos firmar cada um a sua vida no Brasil, alguns decidiram mudar por vários motivos e foram morar no exterior, e eu e mais alguns outros primos estamos até hoje 80 anos no Brasil, 46 até 25, dá quase 80 anos. Joseph, a Grace contou como que a gente se ligou, e aí eu queria contar um pouquinho como que eu me liguei com você. O nosso diretor do Memorial do Holocausto, o Rabino Toiv, mandou o link para assistir, né, o filme, o seriado, e falou, tem um sobrevivente desse seriado que está aqui no Brasil, mas primeiro assiste, depois eu vou dizer quem é. Então, cada um aqui, com certeza, teve a sensação, teve as suas emoções na história de cada família, né? Porque teve todos os irmãos do Joseph, todos os tios do Joseph, cada um passou por uma situação super difícil e emocionante para sobreviver. Quando eu assisti, para mim, assim, o que me tocou demais foi ver uma criança nascendo na Sibéria. Porque o maior castigo que se recebia naquela época é ser mandado para a Sibéria, né? Então, eu falei, como que um bebê sobrevive a isso? E aí termina o seriado e pergunto, então, para o meu diretor, quem é? Aí ele falou, Joseph Kurk. Daí eu falei, não acredito, porque eu achei incrível a força da sua mãe. Assim, foi um exemplo muito forte de resistência, de força, de coragem, não menos do que os outros, mas, para mim, me impactou demais. Eu sou muito ligada, talvez, com criança, tanto que a história da Felícia também mexeu bastante comigo. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Eu acho que você não vai se lembrar de você ter nascido na Sibéria, mas contar um pouco a sua história. Não, cada uma, claro, teve uma história diferente de sobrevivência, pela sua característica, cada uma. Tem minha mãe, a Herta, a Mila, a Halina, né? O Ed, o Jacob, o Shlomo, Nehuma. Quer dizer, cada uma tinha uma característica e personalidade, e cada uma tentou, do seu jeito, não combinado com todos, de tentar não só sobreviver em função de uma realidade que existia e que todos sentiram, teriam que tentar sobreviver, porque você vê que, no final da guerra, repito, morreram 50 milhões de pessoas. Quantas famílias, quantas pessoas não tentaram e não conseguiram. Um exemplo, quer dizer, é uma loucura na hora que a gente começa a reviver um passado, onde cada filho, inclusive, tinha características específicas. Cada tio um era mais músico, outro era mais isso, outro era aquilo. E é uma família que tentou, graças a Deus, e conseguiu todos sobreviverem e ficarem felizes a vida toda, no mundo todo, até a data de hoje, fora aqueles que morreram, mas que tiveram filhos, netos, bisnetos, e são todos felizes, e que não foram prejudicados
pela história da guerra. Porque os pais, os tios, nossos e todos, decidiram, em conjunto, não colocar isso como pedra no sapato do nosso desenvolvimento, da nossa vida, para a gente ou reclamar a vida toda, ou não ser feliz. Todos nós fomos felizes, como se nada tivesse acontecido. Pela resposta do Joseph, dá para ver o quanto ele puxou a mãe e o pai dele, que era assim que eles se comportaram. Acho que, para a gente que só lê, quem só viu o seriado, vai ter oportunidade no livro de conhecer mais detalhes da história. Mas o perfil dos pais dele, principalmente da mãe dele, é exatamente a resposta que ele deu. Joseph, você, depois de tudo isso, você tem uma mensagem que você gostaria de transmitir? Não, a mensagem, com tudo que aconteceu, e que acho que cada um de nós que está aqui tem isso dentro de si, ou pelo pai, ou pela mãe, ou pela família, pelos tios, pelos avós, porque a maioria daqui não participou do Holocausto. E nem ficaram fugindo, e nem vivendo durante anos e anos e anos. Não era dias, anos e anos e anos, para poder sobreviver. O que eu acho que o mundo todo, estou vendo agora pelos Estados Unidos, Brasil, Europa, inclusive dia 27, eu fui na CIP, onde teve o dia do Holocausto, o dia de Auschwitz, onde comemoravam a sobrevivência de todos os sobreviventes do próprio Holocausto. Ganhei até uma medalha, junto com mais 20 outros que sobreviveram também ao Holocausto e ao Auschwitz. E o pessoal acredita, eu entendi que depois de 80 anos, o que o mundo está mostrando é que tanto a Europa como a América Latina, que está passando os problemas, Europa, Ásia, etc., as religiões, judaísmo, catolicismo e outros, o objetivo é não deixar mais acontecer o que aconteceu com o Holocausto, onde até a Alemanha, hoje em dia, e há muito tempo, não só está arrependida, mas como você mesmo teve em Brasília, na embaixada, no consulado, e todos os cônsules, todos os políticos, colocando o arrependimento como tudo aquilo que a Alemanha fez de errado para o mundo, não só para os poloneses e para os que estão vizinhos, mas morreram gente do mundo todo. E o que aconteceu lá poderia ajudar a fazer acontecer em outros países, daqui a 1 ano, 2, ou podia ter acontecido já 30, 20 anos atrás, que, graças a Deus, não aconteceu, e que agora, pelo que está acontecendo no mundo todo, nós estamos observando que existe agora, com o que aconteceu, uma preocupação de uma mudança. Um respeitando a religião do outro, não um atacando a religião do outro, porque a religião é por causa de onde nasceu, do país, da sua história. Cada país tem sua história e tem sua comunicação diferente, e que o sentimento de todos que a gente chegou à conclusão nesses 80 anos é que eles têm que se comunicar, têm que aprender a se entrosar, acatar um país, o outro, uma religião, a outra religião, conseguir entender que o fundamento dos seres humanos é entender através da alma, espírito e conhecimento e paz, que o mundo todo mostra, a vida toda, que tem que existir e que é a essência até do judaísmo, paz e família, para que isso aconteça em todos os países, no mundo todo, se integrando o máximo possível, não precisa um se dar para o outro, mas se integrando, se conectando, tentando se entender e fazer o mundo se relacionar através do espírito, alma, negócios, inovações,
todas as oportunidades que os seres humanos podem mostrar um para o outro, um país para o outro e uma pessoa para outra, para que seja utilizado e vivido em paz para o mundo todo, que é o mínimo que o mundo pode fazer, porque, na essência total, nós só nascemos para isso. Nós não nascemos para outra coisa. É que nem a natureza, que nem os animais, se entrosaram durante milênios, 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 e estão convivendo, melhorando, e cada vez mais maravilhosos. E os seres humanos, o mínimo que tem que fazer é exatamente agora, com essa mudança próxima dos Estados Unidos, vai ter que começar, e a Europa, e a Ásia, e etc. Todos aqueles que estão querendo achar um meio de não se comunicar, mas se bater de frente, é que eu acredito que daqui para frente, no mundo todo nosso, vai mudar totalmente. Eu e mais centenas de pessoas. No dia que eu tive 27, lá na CIP, o próprio Cláudio Deberg, o próprio Jacques Terpes, o próprio Daniel... o Dr. Marcos Knobel. Marcos Knobel, todos passaram o momento, qual o momento é oportuno, hoje, a gente se relacionar com as pessoas que a gente conhece, que não conhece, ajudar o país e ajudar o mundo, agora, se entrosar, porque nunca, no mundo como agora, foi tão importante, o mundo está totalmente combinado entre eles mesmos. Na economia, na saúde, na educação, na política, nas invenções, no todo o caminhar da humanidade. Agora, estamos se tocando o quanto é importante todos estarmos não só juntos, mas um colaborando com o outro e entendendo para que tudo dê certo e que toda a humanidade consiga ser feliz como nós deveríamos e como tudo hoje em dia está mostrando. Escritores, gente que falam sobre esse assunto, falam exatamente baseados nesse grande e simples e amoroso propósito. Muito bem. Joseph, eu queria fazer uma última pergunta para você e depois a gente vai abrir para o público que tenha curiosidade, que queira participar, fazer perguntas. A gente vai dar um tempo para esse diálogo entre Joseph e quem está aqui presente. Eu queria saber como foi o impacto de assistir o filme, o seriado, e se você achou que os atores realmente interpretaram a sua história. Então, eu achei muito, porque como eu não conhecia nada daquilo, nunca ninguém tinha me contado nada, eu, tanto quanto o novo a nova geração e as novas pessoas que começaram a se interessar por ver o filme e conhecer um pouco o passado, começaram a ver coisas que, infelizmente, ou até, no nosso caso, felizmente, acabaram acontecendo. Então, impactou, como todos estão vendo, sensíveis, todos ficaram sensíveis, sensibilidade total, humanisticamente falando, desgraça e felicidade para quem conseguiu passar por cima dessa desgraça, que os acontecimentos que não tinham saída e não teve saída para milhões de pessoas. Então, claro que tudo aquilo que a gente não sentia, e eu morando no Brasil, com futebol, com toda a história de carnaval e outras coisas, Mulher Rio de Janeiro e assim por diante. Então, a gente viveu numa outra percepção de vida, totalmente diferente do que os poloneses, do que o pessoal da Europa e o pessoal que teve que passar por tudo aquilo durante anos e anos e anos e anos, antes e depois, com a não sobrevivência das pessoas. Todo mundo tinha que sentir a morte, na maioria,
das pessoas. Então, senti muito e é por isso que mesmo eu estou motivado com toda essa história para fazer com que tudo isso consiga mudar daqui uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 10 ou 20. Mas a caminhada da humanidade toda, todos os países políticos, pensadores e etc., etc., eu tenho certeza absoluta que vão se alinhar para andar todos nessa caminhada juntos. Que bom. A gente também espera, né, que isso seja a nova realidade. Uma nova realidade, exatamente. O Joseph, ele aceitou esse convite, é o avant-première dele, sentado aqui com o microfone, contando a história dele. Ele vai participar de muitas outras experiências como essa, mas foi muito bem, viu, Joseph? Ele estava um pouco preocupado. Foi Obrigado. muito bem. A gente tem microfones, a Laura e... Como você se chama mesmo? Desculpa. Danusa. E a Danusa estão com microfones para vocês fazerem Gabriel perguntas. Tá do outro lado. Gabriel também. Viu? Porque eu queria que você guardasse. O Joseph, eu sou Fausto, amigo do Joseph. Quem? Eu, aqui, ó. Fausto? É. Fausto, meu querido Fausto. É. Fausto da Rua da Botelho. Eu fui almoçar com ele e ele me traz um livro. Eu já sabia que tinha um seminário, não tinha ideia do que era. Li o livro todo, sob orientação dele, que me disse que era para ler o livro e não para ver a série. Eu comecei a lendo o livro e depois eu dei uma bicadinha na série, mas voltei para o livro e terminei a história no livro. Eu queria dizer para você, Zé, que eu fiquei com muita vontade, primeiro, de te dar um beijo, porque eu sou teu amigo há muito tempo e nunca soube disso, dessa história maravilhosa da família de vocês. E depois, eu fiquei com vontade também que... você sabe que nós já almoçamos juntos algumas vezes, temos uma... antológica, né, lá na Praia da Balê, mas eu preciso pegar um gomo de laranja e dar para você. Porque sua mãe, quando vocês estavam chegando lá na cidade, acho que já era Tel Aviv, atiraram coisas e depois ela percebeu que estavam atirando uma laranja. E ela pegou a laranja, abriu e deu um gomo para você e você experimentou a laranja. Eu vou te dar o outro, viu? Era só isso que eu queria falar. Oi, Silvia. boa noite. Obrigada por estar aqui. Eu sou a Silvia. Eu queria saber se sua mãe sempre foi muito otimista, como apareceu na série, ou se, de vez em quando, você, apesar de não ter lembrança, tinha a sensação de sentimentos dela, nervosismo, ansiedade, medo, ou coisa assim. Então, como eu falei, como nunca minha família, meu pai e minha mãe, nunca comentaram sobre esse assunto, para mim, que eu nasci e vivi a vida toda, claro, com eles desde o começo, eu mesmo, na época da guerra, meu pai conseguiu pegar minha mãe e eu e levou a gente para a Palestina, Tel Aviv, para morar. Não era Israel, foi em 1942, 43, 4. E fiquei 3 anos lá, eu, morando em Tel Aviv, morando na Palestina, com minha mãe. Meu pai deixou a gente, voltou para a guerra, que tinha que fazer um monte de coisas lá, inclusive dentro do exército inglês, ele até participou para ajudar, os poloneses que ajudaram para poder sobreviver e não deixar morrer tanta gente que morreu, podia ter morrido mais ainda. Então, meu pai foi e deixou a gente lá. Então, eu consegui só ter coisas boas lá, praças, pássaros, aves, bichos. Naquela época, era mato, e era sítios. Então, eu tenho mais essas lembranças.
Não, minha mãe sempre foi otimista, porque ela nunca me falava sobre esse assunto. Se ela não falava sobre esse assunto comigo, é porque ela era otimista, achando que ou um dia, né, eu ia descobrir tudo, ou ela um dia ia ser feliz em tudo. Uma das duas coisas ia acontecer no caminho. E aconteceu. Que aconteceu, graças a Deus, comigo, com meu irmão, com meu pai. Só que meu pai morreu cedo, mas com toda a família em volta, viagens aqui no exterior e toda a família em volta, só tivemos não só boas lembranças, mas bons momentos. Não é lembrança do passado. A lembrança do passado era meio... não tem o que discutir. Mas o momento novo e a vida nova que todos participaram aqui no exterior foi maravilhoso para todo mundo. Todo mundo estudou, se aprimorou, enriqueceram, trabalharam, se ajudaram, ajudaram Israel, estão lá um monte de gente morando em Israel também. Então, tudo isso continuou acontecendo. Todos ficaram judeus, ninguém se converteu para outra religião para poder sobreviver. Na época, uns falavam que eram católicos, não eram judeus, para sobreviver. Então, isso acontece até no filme, mostra um pouco isso, para tentar sobreviver. Então, fizeram de tudo que podiam, coisas boas, médias e não boas, para sobreviver. O que cada um, instintivamente, no momento, conseguia fazer pela circunstância do momento. Ninguém podia pensar muito no assunto. Está claro? Não tinha muita ideologia tecnológica e etc, etc. Então, graças a Deus, depois da guerra, todos tiveram nesses 80 anos, vida nova, e todas as minhas famílias são felizes em todos esses países, com todo mundo. Filhos, netos, muito maravilhosos. Todos eles, uns melhores que outros. Por quê? Porque, no fundo, já tinham isso como suporte para não ter que voltar para trás. Graças a Deus. Não só sobreviveram, como conseguiram encontrar, nesses países, vida nova, pessoas novas, tudo novo, arte, luz, música, cinema, gente, tudo aquilo que fez com que as pessoas, né, transmitiram coisas que o ser humano precisa receber. Boa noite, Joseph. Eu me chamo Gustavo, é um prazer estar aqui. Eu queria fazer uma pergunta que foi de algo que me chamou a atenção em um dos episódios. A gente vê e sabe que o cenário de guerra ele pode colocar em atrito muitas questões culturais, questões de convívio familiar, questão de crenças, fé, principalmente para os judeus, quando começam a ser perseguidos por uma questão sociocultural, mas também religiosa. Nós vemos em alguns momentos da série homens que, pelo conflito da guerra, acabaram abandonando a fé, muitas vezes, condenando a Deus ou perdendo as esperanças. Eu queria saber como a sua família preservou isso e a importância de guardar a fé nesses momentos de conflito. Se a sua família ela se manteve fiel, perseverante, propagando ainda assim a fé, a esperança, e como foi a adaptação de vocês chegando aqui no Brasil, se por conta dos conflitos culturais e sociais, até de cultura mesmo, vocês tiveram dificuldade de se adaptar num quesito religioso, em quesito cultural, como foi essa adaptação e como foi propagado para vocês, a próxima geração, né, que acabou pegando um pouquinho disso, mas a questão da fé, da esperança. Obrigado. Bom, realmente, nós judeus, e a maioria dos judeus que eu conheci na vida toda, eu conheci pouco judeu com toda a essência judaica, que é paz, família, alma, espírito, sabe, natureza, ser humano, que a essência do judaísmo é paz e família. Paz e família, o que é? É você conseguir se envolver e viver nesse tipo de atmosfera. Mesmo estando na guerra, como estava, o pessoal até falava muito, se não sou católico, para poder não ser morto naquela hora, ele ia levar um tiro. Ele disse, olha, não, eu sou católico, tal.
Tem uns até que abaixavam as calças e mostravam alguma coisa para mostrar que não é judeu. Maneira de dizer. Até isso eu vi acontecer. Maneira de dizer. Né? Então, quando chegamos no Brasil, o Brasil era um país neutro, um país assim que com pessoas, com pessoas boas no Brasil todo, boas de índole, boas de história, bons de essência. O Brasil é um país que nunca tentou acabar com o mundo, acabar com as pessoas, acabar com os brasileiros. Então, nós vivemos até hoje, eu vivo 80 anos, 46 até 2025, eu vivi maravilhosamente. Nunca vivi tão bem em nenhum lugar do mundo como vivi em São Paulo, Rio, Bahia, Norte, Sul, Leste, praia, mar, montanha, gente de todos os níveis possíveis, agro, negócios especiais e até políticos, infelizmente, até conseguir conviver até com políticos ladrões. E até isso a gente conseguiu. Então, isso é essência de relacionamento. É entender que um dia vai mudar, ou que um período estamos passando por isso, e que depois o mundo todo vai se aconchegar, fora, dentro, para que a gente tenha uma vida, né, cheia, plena, honesta, ajudando outros, pobres, ricos, doentes, não importa, e aí sim, todos no Brasil seriam felizes. Então, eu vivi a vida toda com essa essência. Carnaval na Bahia, carnaval no Rio, passeios no mar, rios, mergulhos, né? Todos os esportes possíveis e imagináveis. Então, toda a minha família e eu vivemos igual no mundo todo, Brasil e mundo todo, dentro dessa essência. Sempre judeus. Por quê? Porque a essência nossa foi transmitida desde pequeno. Mesmo aqui no Brasil, meu pai e minha mãe, eu ia na sinagoga, fiz bar mitzvah, né? E a vida toda em todos os lugares, e sentia por outros e por tudo que a gente rezava, a essência do judaísmo. Eu não precisava ser um rabino, eu não precisava ser um entendido único, né? Eu ia, nós fomos todos, nossas famílias, fomos devagarzinho, se envolvendo, e a vida toda, desde o passado, nós sempre fomos judeus, com toda a essência judaica, com tudo aquilo que está na Torá, na Bíblia, etc., que são os princípios humanos de sobrevivência. E é isso que nós fizemos a vida toda. Eu e muita gente da minha família, como eu passei para meus filhos, e etc., etc., para os parentes e amigos, nunca passei outra coisa para nenhum amigo, de nenhuma religião, de outro jeito. Está claro? E eu posso certificar tudo isso porque convivi com o Kurtz muitos anos, ele era amigo dos meus primos, tivemos nossa infância, nossa adolescência, vivemos, eu não tinha ideia do que você tinha passado, não tinha ideia da sua vida, soube agora, Kurtz, soube faz 2 semanas. E conviver, teu primeiro filho e meu último filho nasceram na mesma época, passeávamos juntos, férias juntos, participei da alegria dele, de tudo que ele fazia, onde ele entrava nos lugares, era alegria, era força. Vi muitas partidas de tênis, vi muito ele fazendo esporte, estou muito comovida de te ver agora e saber da sua história. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Fomos muitos amigos da família toda, como eu fui amigo de várias famílias no Brasil todo, aqui, Bahia, Rio de Janeiro, também, principalmente também. E, como eu falei desde o começo, eu só fui feliz. Eu não me lembro de um dia que eu fui infeliz, a não ser quando morreu meu pai, ele tinha 14 anos, ele tinha 47, morreu moço, infelizmente, aqui no Brasil, depois de 7 anos que nós viemos, e que eu me lembro, foi uma época que eu fiquei muito triste, porque a gente, na vida, imagina tudo, menos que nosso pai, que está lá a vida toda conosco, e que é a essência do nosso futuro, ele morreu, e eu com 14 anos.
tinha um carro que ele deixou, e eu, desde 14 anos, dirigia a vida toda. Antes de ele morrer, ele sabia que eu até dirigia o carro dele, com 14 anos, e fiquei com o carro, dirigindo com 14, 15, 16, 17 anos, de farra e de circunstancial, e que nunca, graças a Deus, consegui fazer mal a ninguém, nem atropelei, nem bati, nunca fiz nada. Então, graças a Deus, essa minha coragem, essa minha iniciativa, toda especial, né, não muito conhecida, eu fiz, e graças a Deus, sim, só com meu pai, que eu me lembro que eu fiquei um tempo muito sentido, e depois, a vida toda, meu pai ficou dentro de mim, em todas as coisas que eu fazia. Isso quer dizer, nunca tentei mentir, roubar, enganar, tudo aquilo que meu pai conseguiu transmitir para mim, e eu, graças a Deus, consegui fazer a minha vida toda. Só isso que eu me sinto feliz. Posso falar? Eu queria fazer uma pergunta. Oi, Adriane. Eu realmente achei a série maravilhosa. Achei que o que sua sobrinha, prima, fez foi sensacional. Consegui todos esses depoimentos. Mas para a gente falar... Que prima? Qual? A que fez o livro. A Georgia. Você teve com a Georgia? É. Não. Eu achei muito... eu li. Escutei, perdão. Mas a gente não sabe o que aconteceu exatamente com você, principalmente. Depois, eu não consegui saber pelo livro. Você casou? Eu imagino que sim, porque eles acabaram de falar. Quantos filhos você teve? Eu acho que seria legal a gente saber sobre isso. Ninguém no mundo, porque o livro está no mundo todo, que foi lançado, e o filme agora também, desde o ano passado, foi lançado no mundo todo. E a Georgia Hunter, ela é uma sobrinha minha, claro, filha dos meus primos, e é maravilhosa, e ela conseguiu, sutilmente, tirar todos os dados possíveis e imagináveis da família toda, dos tios e das tias, dos pais, né, das mulheres, das mães, e conseguiu juntar isso. Ela colocou isso como propósito de vida, e até hoje, há 10 anos, mais ou menos, que ela começou a fazer isso. Joseph, 10 anos atrás. Joseph, a Adriane quer saber se você casou, quantos filhos... Então, ela casou... Não, esse casou é normal. Você, Joseph. Eu pensei que com ela, com Georgia Hunter... Não conta no livro, então, Joseph, a sua vida no Brasil. Tá. Então, a minha vida... Então, depois de bar mitzvah de 13 anos, eu fiquei solteiro, né? Fiquei solteiro até 38, 39 anos, mas comecei a namorar 5 anos antes, de 38, 39, com a Adriana, que está aqui, que foi minha única mulher casada, Casei com 39 anos, 38, 39 anos, era 15 anos mais nova que eu, conheci ela. Eu casei com mais um pouquinho, mas quando eu conheci a Adriana, ela tinha 17 anos, e eu tinha 15 anos, 16 anos, mais do que ela, e namoramos 5 anos, 5, 6 anos, e depois casamos. Tivemos 4 filhos maravilhosos, um está aqui, Felipe. Nem vi que está ali. Levanta. Daniela, Felipe, tá? Tem o Vitor, que está viajando, tem um evento fora de São Paulo. A Ana Lívia, que tem uma festa surpresa hoje, que ela fez anos. Ela chegou da Europa faz 2, 3 dias, e ela teve uma festa surpresa, ou fizeram uma festa surpresa, onde ela teve que ir hoje,
e não veio aqui hoje. Meu irmão no Rio, mora no Rio de Janeiro, Michel, casado com a Tânia Manella. A irmã é casada com Roberto Clabin, lá no Rio de Janeiro. Israel Clabin, mora no Rio de Janeiro. E meu irmão queria até vir com a Tânia, a família vir para cá. Falei, não sabia nem o que ia acontecer. Agora eu já sei. E qualquer coisa, se eles viessem, eu ia estar eles lá, eu ia ficar ia ser meio esquisito, né? Eu ia ter que ficar falando outras coisas para eles, né? Então, casei, e até hoje tenho quatro filhos. Hein? 2 netas só, infelizmente, porque só o Felipe se juntou, casou, se juntou, e os outros não casaram. Hein? Formação, estudo. O meu? Eu estudei economia, eu fiz economia há muito tempo atrás, claro. Terminei com 20 e poucos anos, economista, estudei no Mackenzie, né? Fiz economia no Mackenzie, estudei em vários outros lugares também, viajei muito a vida toda. Minha vida foi 1/3 dessa viagem. Morei fora, viajei fora, todo ano ia, porque tinha exatamente esse sentido de vida de outros países, outras línguas, outras religiões, outra história, porque tudo faz parte da vida para você ficar não só feliz, mas como você vê o encanto que é tudo isso quando você vai atrás. Quando você não vai atrás, você acaba se acomodando. E eu, graças a Deus, a vida toda, até 40, quando eu fui casar, e até depois, todo ano, eu ia para a Europa, para os Estados Unidos, vivia pelo mundo, visitando parentes, primos, família, no exterior todo, e se comunicando cada vez mais, sem lembrar, como você falou, sem lembrar nunca das guerras que passamos, toda a minha família, e nunca são assunto em nenhuma casa de ninguém, em toda a minha vida, em lugar nenhum. Laura, tem mais alguma? Então, tem ali, e vamos terminar com a pergunta, como é seu nome? Ayala, porque depois nós vamos seguir com os autógrafos, né? Ele vai assinar os livros. Vai ter mais 2 perguntas, e depois a gente retorna para a sua mesa lá, presidencial, para autografar os livros. Ele ficou assustado com a mesa dele. Com prazer. Bom, meu nome é Vitor. Gostaria de dar um depoimento. Espera aí, está longe, não estou vendo, quase não estou vendo. Fala, quem? Vitor. Vicky. Eu quero dar um depoimento. Acontece que esse meu amigo, ele fala da solidariedade, da ajuda ao próximo. Ele fala da amizade. E durante a vida toda, então, ele está falando um sentido que ele não pergunta, ele faz. Ele apoiou meu irmão durante toda a vida. Toda a vida. E quando meu irmão se foi, ele me ajuda até hoje. Eu só quero falar para você, muito obrigado, meu amigo. Agora, a Ayala vai fazer a última pergunta. Eu queria só contar para vocês que eu descobri que ele é pianista também. Tem um piano na sala dele. Uma coisa muito boa estar aqui. Me emociona muito, porque as nossas histórias aqui têm muito em comum, você sabe. Eu nasci um pouco depois, mas também sou filha de sobreviventes. Não bem depois, né? Na Rússia. Não muito, não, em 45. Então, me comove, claro, e me comove o que você diz.
E a sua generosidade, o seu otimismo e o amor ao mundo. Um reparo só que eu queria fazer. Você, no começo, disse que as pessoas morriam e não sabiam por que estavam morrendo. Na guerra. Na guerra. Os 40 e poucos milhões. Exato, sem saber por que estavam morrendo. Eu gostaria de chamar a atenção para uma coisinha só, que a ideologia que levou ao nazismo e começou na Alemanha em 1930, 32, 33, e a Europa toda sabia. A imprensa existia, as críticas existiam, e por alguma razão a coisa foi levada. Então eles Mas sabiam. não era motivo de morte, não era motivo de matança. Eles sabiam por quê, né? Agora, o que eu queria te perguntar, você participou na adolescência de algum movimento juvenil judaico? E se participou? Pois é, que eu sei que o Silvio te conhece de lá. Como é que é? Fala, Silvio. E isso teve algum impacto? Mahané do Dror, em 54. Várias Mahanés. Isso. E como é que esse convívio de movimento juvenil judaico formou o teu judaísmo? Então, lembra que eu falei, eu não vivi só para o judaísmo. Eu vivi, dentro da minha vida, com amigos em todas as escolas, Mackenzie, São Luís, dezenas de escolas, desde jardim de infância, né? Não só com judeus, principalmente até com não-judeus. Então, aqui no Brasil, eu desenvolvi bem com judeus, que fiz bar mitzvah, tive mahanés, conheci boa parte de todos os judeus de São Paulo, do Rio, os importantes, os que tentavam fazer alguma coisa historicamente, né? Ou por esporte, ou por atividades. Então, eu convivi, naquela época, lembro que eu casei só com quase 40, então, a vida toda, minha vida foi só isso aí, esse relacionamento com judeus, estudantes, esportistas. Eu fui sempre jogador de tênis, vôlei, esqui, futebol. Então, a minha vida toda foi tudo relacionamento e convivência com outras pessoas de qualquer e de todas as idades, e de todas, nacionalidades. Sim. Então, eu já era para ele. Eu tenho uma outra foto, acho que com 6, 7, 8, 9 anos, 8 não, eu já com uns 20 amigos, 25 amigos, em volta, numa fotografia minha, que posso mostrar depois, que eu já tinha amigos, um monte de amigos, até mais velhos, mais novos, lá no futebol, na praia, no esporte e no dia a dia. Minha vida toda foi essa. Eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui hoje para ouvir o Joseph Kurk contando a história dele. Ele trouxe muitas fotos, então a gente vai abrir essas fotos naquela mesa enorme que a gente tem lá aqui no saguão. E só agradecer, né, gente? Tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Então, eu que agradeço a vinda de tudo. Tá. Alô, eu que agradeço, todos que estão aqui, eu tenho certeza que consegui passar a minha essência, o que eu gostaria que fosse passado também por vocês, para todos os amigos, pessoas que vocês conhecem, país, fora, porque só isso aí, essa realização nossa de tentar deixar os outros felizes em qualquer atividade, no dia a dia, nos negócios e assim por diante, é que consegue fazer a gente tentar ficar feliz, porque sem isso o ser humano vive e não consegue fazer realmente. Morre, deixa dinheiro, deixa não sei o quê, mas não deixa o principal, que é a vida toda, a essência humana, essência de espírito, alma e elemento humano
principalmente a essência do elemento humano, que pouca gente sabe que existe entre nós, e colocar em prática a essência humana. Que não é fácil, gente, não é fácil para todos, mas eu acho que é a maior essência nossa aqui na vida, é transmitir essa essência e participar com essa essência com a humanidade. Só isso. Muito obrigado. Vou levar essa água para você, agora você volta.